O meu grupo é composto por mim, Carolina, Rodrigo e Jéssica. O tema é correlação entre as psicopatologias e fazeres cotidianos. Hoje, 1º de outubro, é o Dia Mundial do Idoso, que foi instituído pela ONU em 1990. Além disso, nosso trabalho iremos abordar a correlação da psicologia com os fazeres do cotidiano do público idoso, o processo de envelhecimento em hospitais e o trabalho do terapeuta ocupacional em frente ao público idoso. A gerontologia, além de estudar o envelhecimento humano, ela também assegura uma melhor qualidade de vida com o passar dos anos e alenta a atenção com necessidades físicas, emocionais e sociais do paciente. E também entra o terapeuta ocupacional, que vai oferecer um campo de tratamento que é voltado para as questões da saúde de sua vida diária, do seu cotidiano e dessas necessidades biopsicossociais. A correlação entre a psicologia e os fazeres cotidianos se soma ao envelhecimento biológico e psíquico. A imagem ao lado mostra 2 idosos fazendo exercício com o terapeuta, onde tem uma mente sã e um corpo são. Com o aumento da longevidade, vai aparecendo um maior número de doenças crônicas e também da dependência das atividades diárias e o declínio da capacidade cognitiva. Aí tem uma pequena reflexão que tem a seguinte pergunta. Se o idoso tem condições de chegar a 65 anos com saúde, visto que há uma série de complicações que vem com a idade e não tem hora para aparecer, aumento da expectativa de vida não é qualidade da vida. Portanto, também, a funcionalidade, a rotina do idoso pode ser afetada quando realiza uma tarefa. Mas enquanto existe um envelhecimento normal, isso não afeta a autonomia e nem a independência do sujeito. Quanto à imagem ao lado, tem uma seguinte pergunta. O Alzheimer e a demência são a mesma coisa? Não. E com o envelhecimento vem a demência, mas nem toda demência é uma doença. Para analisar o envelhecimento, existe uma avaliação funcional, que é de acordo com as capacidades físicas e cognitivas. Onde o declínio funcional vai iniciar com atividades mais complexas, como banhar-se e evoluir hierarquicamente. Essa imagem ao lado reforça e mostra as atividades feitas por esse idoso, um exercício que ajuda a retardar o declínio funcional. Esse livro é o CIF, que significa Classificação Internacional da Funcionalidade. E os resultados podem ser comparados com uma série de avaliações que buscam ver quanto o idoso está ou não com dificuldade para realizar uma função. Depois, existe também as doenças, as demências no cognitivo do idoso, vários tipos de demência. E as doenças mais comuns são a memória, a catarata, a diabetes, cardiovascular, o cancro, osteoporose, surdez e depressão. A alteração de rotina em caso de idosos hospitalizados acontece quando o idoso entra em hospitalização e tem a sua rotina alterada, onde vai existir regras que são propostas pelos profissionais do hospital, por exemplo, os enfermeiros, aonde ele tem hora para tomar banho, para fazer a refeição, fazer atividades desenvolvidas pelo hospital. E muitas vezes o idoso não está acostumado com isso e se cansa da rigidez. Enquanto a saúde mental do idoso também é afetada, porque existe uma mudança, que nesse caso é a rotina. Ele passa a perder o apetite, ter irritabilidade, sofrer de insônia, pode ficar deprimido. Por isso é importante que ele não seja apenas jogado no hospital, mas também que seja tratado como um humano. Lembrando também que ele precisa de atividade, seja para estimular a memória, a coordenação, a concentração. E é aí que entra o terapeuta ocupacional. E nesse processo trabalhado, a gente pode ver um desempenho enquanto está hospitalizado. Mas mesmo assim ainda pode haver algum problema. E quanto ao luto, o luto existe em todas as idades, que significa as perdas, seja a perda de materiais, perdas pessoais, perdas da memória, ou até mesmo a morte de alguém. Mas quando chega no envelhecimento, se torna algo mais complexo, mais difícil para o idoso entender, porque existem várias fases do luto, e é bem complicado. E além
do idoso está internado por uma determinada doença, ele pode adquirir outras doenças psíquicas, por exemplo. Por isso que é necessário o apoio e acolhimento de profissionais, como o psicólogo, o psiquiatra e também o terapeuta ocupacional, que vai fazer as ocupações para cuidar da saúde física e psíquica do idoso. Claro que durante a internação há outros profissionais que também vão estar acolhendo nas demais atividades, como os enfermeiros, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. E quanto às alterações emocionais, é preciso trabalhar o raciocínio do idoso através de jogos, por exemplo. Ter uma alimentação adequada, moderada para a saúde é fundamental e também influencia no estado emocional do paciente. A depressão pode ser uma doença para os idosos que eles adquirem na hospitalização, porque muitas vezes tem idosos que têm alguma paralisia nos membros inferiores, que fazem com que fiquem mais tempo deitados na cama, na maca. E por isso que é importante que entre os profissionais, eles criem atividades que sejam possíveis para ser realizado por esse idoso, por esse sujeito. E foi feita uma pesquisa onde tem 11 idosos que foram avaliados, 12 questões objetivas e uma subjetiva, e são separadas em 3 tabelas. Na primeira tabela, o maior percentual é de 90% que os idosos não estão acostumados a estar em outra cama que não seja deles e estar em outras cobertas que não seja deles também. E na segunda tabela, mostra 100% dos idosos, o percentual de terem se afastado dos amigos e familiares. Na terceira tabela, o maior número é de 72%, onde tem irritabilidade e nervosismo. E por fim, tem uma curiosidade sobre o Alzheimer e sobre a rotina. Então, tem a diferença entre anomia, apraxia, agnose, amnésia, afasia e a rotina deles, que é o idoso tem Alzheimer, precisa ter uma rotina pré-estabelecida. Essa rotina funciona como uma nova forma de aprendizagem. A intenção é que o idoso acostume-se com as atividades do longo do dia e todos os dias. Eu vou disponibilizar os slides para vocês verem depois, com mais calma, onde tem imagens que aparecem para vocês verem as características e coisas assim. Muito obrigada e espero que tenham gostado.